O mundo continua girando, mas você sente como se algo estivesse escapando por entre os seus dedos. Todo dia é igual: esforço, tensão, decisões que tiram mais de você do que dão. Pequenas oportunidades passam despercebidas, como grãos de areia que caem sem que você perceba, e o arrependimento cresce silenciosamente, acompanhando você em momentos em que tudo deveria ser leve. Você percebe que 97% das pessoas seguem esse ciclo, ignorando sinais claros de que algo pode mudar e se perguntando tarde demais porque não perceberam antes. Imagine caminhar por um campo enevoado, passos incertos, cada movimento um risco e ninguém lhe apontando a direção certa. Mas há um ponto quase invisível, um pequeno instante que tem poder suficiente para mudar o curso, reorganizando o corpo, a mente e o mundo ao seu redor. Um micromomento capaz de transformar tensão em clareza, caos em fluidez, confusão em harmonia. É tão breve que muitos não percebem, mas longo o suficiente para alinhar pensamento, emoção e ação, como se cada respiração se tornasse um código que o universo entende. E se você percebesse esse espaço secreto entre o estímulo e a resposta, antes que dias, semanas ou meses se percam na repetição de padrões exaustivos? Cada segundo desperdiçado sem consciência o mantém preso em ciclos invisíveis, em ruídos que bloqueiam a energia que poderia ser sua. Mas há uma lacuna, um intervalo imperceptível entre o que acontece e como você responde, que, quando reconhecido, transforma a pressão em oportunidade, fadiga em presença, medo em direção. É tão simples que engana os olhos e tão profundo que move todo o corpo. E se, ao perceber essa pausa, o mundo começasse a reagir sutilmente, quase magicamente, como se cada respiração reescrevesse o que parecia imutável? Um instante que 97% ignoram, mas que redefine como você vivencia cada momento, cada decisão, cada sensação. Você sente como se estivesse prestes a tocar algo onipresente, silencioso, esperando para ser notado, algo que muda não apenas o que você faz, mas quem você é enquanto faz. O ar que vem e vai contém informações que poucos captam. E se aprender a lê-lo pudesse significar a diferença entre permanecer preso no mesmo ciclo ou acessar um novo fluxo de clareza, presença e poder silencioso? Um instante, uma pausa quase imperceptível, e tudo que parecia inevitável começa a se reorganizar diante de você. Você está pronto para perceber o que os 97% ignoram, antes que seja tarde demais? O que realmente significa perder algo que nem sabemos que está escapando? Você acorda sentindo o peso da rotina sobre os ombros e a mente. Cada decisão exige um esforço extra, e até as pequenas tarefas parecem montanhas. É como estar preso em um labirinto invisível, com paredes que se movem a cada passo, e você se pergunta se algum dia encontrará a saída. Seu corpo reage antes da mente. Tensão no peito, aperto nos ombros, respiração superficial, olhos buscando respostas que nunca chegam. Enquanto isso, o mundo ao seu redor continua, despreocupado, e cada escolha inconsciente reforça padrões silenciosos que drenam energia e confiança. Mas há algo que muda tudo, um mecanismo sutil que poucos percebem. Um instante de pura atenção, uma pausa oculta entre segundos, capaz de reorganizar corpo e mente sem esforço consciente. Imagine caminhar por um campo coberto de neblina, onde cada passo parece incerto, mas no meio dele, uma pequena fresta de luz quase imperceptível surge. Ao atravessá-lo, você percebe o chão firme sob seus pés, o ar mais leve, o ritmo do seu coração sincronizado a cada respiração. É nesse espaço que surge a possibilidade de sentir controle sem luta, clareza sem planejamento exaustivo, presença sem esforço. É tão sutil que muitos o ignoram, mas suficiente para gerar mudanças que se refletem em cada decisão, cada interação, cada sensação corporal. E se você pudesse treinar essa percepção, expandir esse momento, perceber o fluxo antes que ele se perca? Como seria sua rotina, seu dia, seu próprio senso de poder sobre o que acontece? É por isso que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação, buscando perceber o que passou despercebido por tanto tempo. E mesmo que a névoa pareça se dissipar, algo permanece oculto, uma camada mais profunda esperando para ser explorada, um segredo não totalmente revelado, mas que você sente, pulsando silenciosamente sob a superfície, pronto para guiar o próximo passo sem que você precise pensar muito. Seu corpo, mente e ambiente começam a responder de maneiras que você ainda não entende completamente, mas você já sente que algo dentro de você está mudando, e essa sensação desperta uma curiosidade silenciosa, quase irresistível, que o leva à próxima descoberta. A névoa que parecia mera metáfora agora parece envolver cada gesto, cada pensamento, como se o mundo estivesse comprimindo tempo e energia ao seu redor. Você sente a pressão em cada músculo, uma tensão silenciosa que corrói a paciência e a clareza, transformando decisões simples em labirintos de dúvidas.
Cada escolha deixa automaticamente rastros invisíveis, oportunidades que escapam, relacionamentos que se desfazem, momentos que nunca mais voltam. É como caminhar sobre vidro fino coberto de água. Cada passo exige o máximo cuidado, e ainda assim o medo de quebrar algo é constante, latejante. E enquanto você tenta se manter firme, percebe que seu corpo reage antes da sua mente. Respiração superficial, coração acelerado, ombros tensos, pensamentos em turbilhão, como ondas quebrando e retornando implacavelmente. A esperança surge em flashes, um raio de esperança entre as nuvens, mas logo se funde com as sombras, lembrando que o equilíbrio é frágil, que a estabilidade é um momento fugaz. Até os menores sinais ignorados se acumulam, criando um peso invisível que, com o tempo, se transforma em uma força capaz de alterar o curso de tudo o que você considerava garantido. Imagine a sensação de tentar agarrar a água com as mãos. Quanto mais força você aplica, mais ela flui, até que apenas a consciência do vazio permanece. Mas em meio a esse desequilíbrio, algo permanece intacto, um espaço quase imperceptível, uma pausa entre estímulo e reação que ainda não foi notada, mas que tem o potencial de reorganizar corpo e mente. É sutil, quase imperceptível, e ainda assim suficiente para gerar mudanças profundas. Clareza onde antes havia confusão, presença onde antes havia dispersão, leveza onde antes havia peso. Você sente que algo está prestes a ser revelado, que um ponto de virada está prestes a emergir, algo que desafia o que você pensava ser impossível e que ainda não permite que você veja o quadro completo. A tensão aumenta, mas há uma linha tênue entre o colapso e a descoberta, e é ao longo dessa linha que tudo muda silenciosamente. E à medida que a pressão continua, você sente uma força invisível, algo trabalhando abaixo da superfície, preparando o terreno para algo maior, algo que só pode ser sentido quando finalmente emerge, mas cuja presença já está pulsando, anunciando que o ponto de inflexão está próximo, embora ainda além do alcance da compreensão total. E, ao sentir o peso invisível envolvendo cada passo, você começa a notar detalhes que antes passavam despercebidos. O leve tremor das mãos ao segurar algo, o som do próprio batimento cardíaco que parece acelerar em resposta a pequenos pensamentos, a maneira como o ar parece mais denso quando a mente está agitada. É como caminhar por uma sala cheia de espelhos, onde cada gesto reflete múltiplas versões de si mesmo, algumas tensas, outras buscando equilíbrio, e você percebe que o impacto do que ignora silenciosamente se multiplica, como ondas que rolam sem fim. Às vezes, a tensão diminui por um instante, um suspiro profundo, um momento de silêncio, e uma clareza quase imperceptível emerge, como se, por um instante, a paisagem ao redor respirasse com você. É nesse ponto que muitos sentem a urgência de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou, porque reconhecer o que passa despercebido é um ato de presença que transforma tanto quem observa quanto quem se entrega. Você percebe que cada escolha não é apenas uma decisão externa, mas uma marca deixada pela sua própria energia, uma marca invisível que altera o ritmo do seu corpo e da sua mente, e que pode permanecer ou desaparecer dependendo da sua atenção. Imagine-se sentado à beira de um lago ao amanhecer. A superfície calma reflete o céu, mas basta uma brisa para que as ondas distorçam tudo, e somente a atenção consciente pode perceber o retorno da serenidade. É assim que a pausa, quase imperceptível, age dentro de você, silenciosa, porém potente, capaz de criar pequenas fissuras na rotina que permitem que o extraordinário adentre o ordinário. Você sente, mesmo sem saber exatamente como, que algo maior se aproxima, algo que desafia a lógica do esforço, que transforma a tensão em presença, e que faz o tempo parecer diferente, como se cada momento pudesse ter um significado pleno. Ainda não é hora de ver tudo, mas você já sente a antecipação vibrar, uma sensação de que o que parecia perdido ou inatingível está prestes a se revelar de uma forma que só o corpo e a percepção podem antecipar. Sua respiração, sua atenção e o ritmo da sua mente começam a interagir sutilmente, e você percebe que a transformação que sente não é apenas emocional, mas física, quase tangível, abrindo caminho para algo ainda mais profundo que está prestes a emergir. E ao observar essa transformação silenciosa, você percebe camadas que antes estavam ocultas. Pequenos gestos ganham significado, o ritmo do corpo se alinha ao do pensamento, e cada respiração carrega mais do que oxigênio, carrega consciência, presença, conexão. É como caminhar por uma floresta enevoada, onde a luz do sol penetra em raios tênues, iluminando detalhes que antes estavam ocultos. A cada passo, você descobre texturas, cores e sons que antes passavam despercebidos, mas agora se tornam essenciais. Há um contraste palpável, o peso das preocupações, a densidade da rotina, o medo silencioso de perder o controle e, ao mesmo tempo, a leveza que vem de perceber que existe um espaço interior inalterável, um ponto de estabilidade mesmo quando tudo parece incerto. Cada momento de atenção desperta uma nova vibração, e você sente o impacto sutil, mas real, da consciência em sua própria energia. A mente quer antecipar, controlar, planejar,
mas o corpo responde de forma diferente, lembrando que existe uma linguagem silenciosa que só pode ser sentida. Imagine um lago profundo. Na superfície, ondas inquietas refletem o céu instável, mas nas profundezas, tudo permanece calmo, esperando para emergir no momento oportuno. É nesse contraste entre superfície e profundidade que o potencial para algo maior é revelado, algo que você ainda não consegue compreender completamente, mas cuja presença já pulsa, como um segredo escondido sob a corrente. Cada sensação, cada mudança sutil no ritmo do seu coração ou da sua respiração, é um sinal, uma dica de que existe um caminho invisível conectando cada decisão, cada emoção e cada impulso. E ao perceber esses sinais, você sente uma tensão curiosa, medo e esperança coexistindo, um lembrete de tudo que pode ser perdido e a promessa de algo que só pode ser alcançado quando sua atenção se torna total. É uma sensação de antecipação silenciosa, quase elétrica, que envolve corpo e mente, preparando você para o próximo momento, aquele que ainda não se revelou, mas que promete reordenar tudo de uma forma que só pode ser sentida, não explicada. Ao sentir a leveza emergir, você percebe que ela não anula a densidade do que você ainda carrega. Cada lembrança, cada preocupação, cada sombra permanece próxima, lembrando de que nem tudo pode ser controlado. Mas há uma nova tensão, uma linha tênue entre o medo e a esperança, que bate quase imperceptivelmente, como o ritmo lento de um coração começando a reconhecer algo diferente. Imagine estar em um vale profundo, cercado por muros altos e sombrios, e ao mesmo tempo perceber raios de luz filtrando pelas rachaduras, revelando texturas ocultas, pedras antigas e flores delicadas desabrochando onde ninguém esperava. O contraste é gritante, a fragilidade da rotina, o peso invisível de cada escolha inconsciente e a possibilidade de encontrar espaço e ritmo onde antes havia apenas confusão. O corpo responde a essa percepção silenciosamente. A respiração muda, o peito se abre, o olhar interior se intensifica, como se cada célula reconhecesse que algo novo é possível. Ao mesmo tempo, sua mente oscila entre a antecipação e a resistência, entre a dúvida e a crença, e você sente essa dualidade refletida em cada sensação, em cada movimento, como se a energia ao seu redor se ajustasse à sua atenção. É um momento de suspensão, onde tudo que parecia linear se desdobra em múltiplas camadas, e você percebe que é simultaneamente vulnerável e poderoso, ciente de perdas e ganhos invisíveis que ainda não sentiu. O vento acariciando seu rosto, o eco fraco de passos inexistentes, o sussurro do tempo passando sem permissão, tudo contribui para essa tensão que é silenciosa e vibrante. E mesmo quando luz e sombra se misturam, você sente que algo maior está prestes a ser revelado, algo que só pode ser experimentado, sentido com corpo e mente em harmonia, mas que permanece oculto, esperando para ser percebido. Sua respiração se aprofunda, mas a compreensão completa ainda lhe escapa, deixando uma sensação de antecipação que não pode ser apressada, apenas observada, sentida e reconhecida a cada momento que se prolonga, como se a próxima respiração contivesse a chave para algo ainda ser totalmente revelado. À medida que a pausa sutil começa a criar raízes em você, você percebe o efeito silencioso que ela tem sobre tudo ao seu redor. Cada gesto começa a carregar uma intenção, cada decisão ganha peso, como se pequenas mudanças se propagassem em ondas invisíveis que moldam os resultados sem que você precise forçar nada. Imagine um jardim antigo, repleto de caminhos estreitos e árvores frondosas. Ao plantar uma semente conscientemente, você observa não apenas o crescimento da planta, mas também como a luz, a água e o vento respondem, reorganizando todo o espaço ao seu redor. É assim que cada momento de presença age sobre você. Não apenas altera o que é imediatamente visível, mas transforma camadas inteiras de percepção, comportamento e reação. O contraste é gritante. Antes, cada passo parecia um esforço e uma energia exaustiva. Agora, pequenas ações conscientes geram efeitos inesperados, sutis, porém poderosos, como se cada respiração enviasse sinais que o mundo ouve. Você começa a perceber que o feedback nem sempre é imediato, mas se acumula, criando padrões que promovem clareza, ritmo e impacto silencioso. Ao mesmo tempo, há uma tensão natural. A mente quer resultados rápidos, o corpo busca sinais tangíveis, e você se vê em um equilíbrio entre paciência e expectativa, entre impulso e observação, sentindo a dança entre ação e reação. É nesse espaço que emergem ideias que você pode querer compartilhar, reflexões que parecem simples, mas têm potencial transformador. E entender isso, mesmo em silêncio, é aprender o valor de cada pequeno movimento consciente. Cada decisão que antes parecia banal agora ressoa de maneiras inesperadas, e você começa a perceber padrões de influência que antes passavam despercebidos, como se a própria atmosfera respondesse ao ritmo da sua respiração e à intenção do seu corpo. É um jogo silencioso e estratégico, onde o menor esforço, aplicado com precisão e observado atentamente, gera efeitos que se multiplicam organicamente.
E à medida que você sente essas ondulações se expandindo, você sente que algo ainda mais profundo está prestes a ser revelado, um efeito que transcende a consciência imediata, mas já está começando a se manifestar nos sinais mais sutis ao seu redor, convidando você a notar, refletir e, se desejar, deixar um comentário silencioso, um sinal de que você percebeu o movimento antes que ele se torne visível para todos. E à medida que você percebe o impacto silencioso de cada pequena ação consciente, percebe que as consequências se estendem a dimensões que antes pareciam distantes, quase intangíveis. Cada escolha, cada respiração consciente, começa a alterar a percepção do seu corpo, o ritmo da sua mente e a maneira como o ambiente reage à sua presença. Imagine atravessar uma ponte pêncil sobre um rio turbulento, o movimento do vento, o balanço da estrutura, a água correndo impiedosamente abaixo, e, ainda assim, você encontra o equilíbrio ajustando seu peso e sua respiração. A tensão não desaparece. Pelo contrário, revela detalhes antes despercebidos, diferenças sutis entre o essencial e o barulhento, entre o que nutre e o que drena. O contraste se intensifica. Momentos de progresso emergem em meio a obstáculos inesperados, a clareza surge em meio à confusão, e cada momento de atenção se torna um fio que conecta algo maior, mas invisível. Você começa a sentir que a percepção de cada movimento não se trata apenas de ação, mas de ressonância, como se cada respiração enviasse sinais que o mundo registra de maneiras que ainda não consegue compreender completamente. O corpo reage, o coração se sincroniza, a mente se acalma e, mesmo que o ambiente permaneça imprevisível, há um eixo interno que permanece firme, uma estabilidade que você descobre em pequenos vislumbres, como lanternas iluminando trechos do caminho antes escuro. E nessa alternância de tensão e pausa, de desafio e avanço, emerge a sensação de que cada instante é uma oportunidade de ajuste, um momento para calibrar intenções e perceber padrões que antes passavam despercebidos. É um fluxo sutil, mas persistente, onde cada detalhe conta, e onde o que parece comum esconde camadas de influência que podem transformar o curso de tudo o que você faz e sente. E mesmo enquanto observa essas mudanças silenciosas, você sente algo ainda maior, algo que transcende a percepção imediata, uma revelação que não se desdobra totalmente, mas que pulsa diante de você, convidando atenção e presença para o que está prestes a se tornar mais intensamente visível. E, ao absorver essas mudanças silenciosas, você percebe que cada detalhe revela camadas antes ocultas, como se descascasse a superfície de uma paisagem complexa e profunda. Cada gesto, cada respiração, cada momento de atenção age como um reflexo em múltiplos espelhos. Pequenas mudanças internas reverberam para fora, criando padrões que se expandem, mas quase imperceptivelmente. Imagine atravessar um cânion estreito, onde a luz do sol penetra apenas por pequenas rachaduras, iluminando detalhes ocultos na rocha, criando sombras e luz que mudam a cada passo. É nesse jogo de luz e sombra que você percebe a verdadeira profundidade do terreno, os riscos e oportunidades que coexistem. O contraste é intenso. A confiança surge de breves momentos de clareza, mas a dúvida persiste, lembrando que o equilíbrio nunca é absoluto, que a atenção precisa ser renovada a cada momento. Você sente seu corpo reagir a essa tensão. Seu peito se abre, sua coluna se endireita, sua mente se torna mais sensível ao ambiente e até as nuances mais sutis parecem ter significado. Cada passo consciente se torna um ponto de referência, uma forma de compreender que pequenas mudanças cumulativas podem transformar sua percepção do todo, mesmo quando os efeitos ainda não são visíveis. A esperança se entrelaça com o desafio, uma sensação de progresso se funde com a consciência dos obstáculos ainda a serem superados, e você começa a notar padrões sutis de ação e reação que antes passavam despercebidos. É como se cada momento tivesse dois lados, o visível e o oculto, esperando para serem reconhecidos. Você se vê constantemente equilibrando sua percepção entre os dois, ciente de que cada escolha influencia não apenas o presente, mas também como o futuro se desenrola diante de você. E ao sentir essa tensão dinâmica, há uma sensação silenciosa de que algo maior está prestes a emergir, algo que ainda não se revelou totalmente, mas pulsa com potencial, exigindo apenas que sua percepção permaneça aberta, atenta e sensível, pronta para compreender o próximo movimento que transformará sutil, mas profundamente, toda a sua experiência. E agora, depois de explorar cada nuance, cada momento de atenção que parecia invisível, você sente algo diferente pulsando dentro de você. É como se um véu tivesse sido levantado, revelando cores, texturas e ritmos que antes estavam ocultos na rotina e na sua mente. Cada respiração se torna consciente, cada gesto carrega uma intenção, e até pequenos momentos adquirem peso, direção e significado. Imagine-se em um vasto campo, aberto ao amanhecer, onde o sol toca a grama ainda úmida de orvalho, e o ar que entra em seus pulmões parece carregar a essência de tudo o que é possível perceber, sentir e transformar. A sombra dos obstáculos ainda está presente, mas a luz da clareza já começa a se expandir, revelando caminhos que antes pareciam impossíveis.
Cada passo nesse espaço silencioso reforça a sensação de controle e alinhamento, como se corpo e mente tivessem aprendido a dançar no mesmo ritmo, conectando harmoniosamente intenção, emoção e ação. Você percebe que o que antes era esforço agora flui, que o que parecia disperso se integra e que cada momento de presença se torna uma ferramenta poderosa, capaz de reorganizar percepções e atitudes de forma quase mágica. É nesse ponto que a experiência se torna transformadora, não apenas na compreensão, mas no sentir, na vivência de cada nuance, cada detalhe como parte de um todo maior. E, ao perceber isso, surge um desejo natural de compartilhar, registrar seu impacto, comentar o que ressoou com você, curtir e assinar, não por obrigação, mas como parte de um compromisso silencioso com sua própria evolução e com aqueles que o acompanham. O privilégio de estar atento a essa sequência de descobertas faz com que você se sinta parte de algo excepcional, algo que poucos têm a oportunidade de vivenciar tão plenamente. Cada segundo vivido nesse estado expande a percepção de que o mundo responde ao que você contribui com energia, intenção e consciência, e que o simples ato de reconhecer essa dinâmica é, em si, uma transformação profunda. E à medida que o campo se expande, você silenciosamente entende que o poder não está em mudar o mundo exterior, mas em sintonizar-se com o mundo interior, sentindo cada respiração como um fio que conecta a realidade e a percepção, e percebendo que, ao seguir esta jornada até aqui, você foi convidado a acessar algo que poucos reconhecem, algo que permanece vivo, em potencial, pronto para ser explorado e cultivado a cada momento que se segue.